nas casas espíritas. Essa palestra ela foi elaborada em 2016, justamente atendendo uma demanda de uma das casas espíritas que nós palestrávamos, justamente para trazer um pouco mais de informações sobre alguns dos tratamentos mais comuns que a casa espírita oferece. E nós não poderíamos deixar de falar de tratamento na casa espírita sem pensar no cuidado que a casa espírita tem com todos nós. E é por esse motivo que eu gostaria de parabenizar a direção do Viana de Carvalho pelo cuidado e pelo carinho que tem conosco aqui presente em relação à cobrança das carteirinhas de vacinação para garantir um ambiente saudável para todos nós, para o público, para os trabalhadores, para o voluntariado todo em geral. Então, essa é uma medida de carinho e de cuidado que vale a pena a menção e o reconhecimento desse carinho conosco. Então, a direção do Viana de Carvalho, mais uma vez, está de parabéns por sua atitude, no qual eu apoio totalmente. E quando nós falamos de casa espírita, nós sabemos que os dois primeiros passos testando, pronto. É que o estagiário passou agora perto aqui da central, mas já está tudo normalizado. Então, voltando para o nosso tema, nós sabemos que a casa espírita ela oferece, logo de primeiro encontro para qualquer pessoa que a procure, amparo e orientação. Não é nenhum segredo para todos nós que já tivemos o contato com a casa espírita e somos atendidos e auxiliados por ela. Então, depois deste amparo e dessa orientação, e quando nós realmente temos a vontade de iniciar essa transformação e o nosso tratamento íntimo, moral e espiritual, é que nós começamos com as outras atividades que a casa espírita tem a nos oferecer. No tema proposto desta noite, nós utilizaremos como bibliografia a nossa codificação, obviamente, e Ressurreição e Vida, um dos livros preferidos que eu utilizo em várias palestras para os nossos estudos também. Então, o que nós conhecemos como provavelmente o mais conhecido ou a mais conhecida terapêutica da casa espírita é justamente o passe. E mesmo assim, mesmo com essa grande fluxo de informação que tem sobre o passe, ainda existem mitos, ainda existem equívocos, mas principalmente para os neófitos, aquelas pessoas que estão tendo o primeiro contato com a doutrina espírita. O que realmente é o passe? Como eu devo proceder? A minha postura mental, emocional, ela impacta de alguma maneira para essa terapêutica ser bem-sucedida? E sim, com toda certeza. Nós precisamos lembrar que essa transfusão energética, ela já existe desde o início da história da humanidade. Então, o passe em suas diversas maneiras e nomenclaturas já é conhecida da própria humanidade e praticada há muito, muito tempo mesmo. Quando geralmente o consulente, ele senta na cadeira, ou é feito coletivamente, ou dependendo das características de cada religião, mas principalmente na doutrina espírita e conforme as orientações da nossa federativa, que seguimos de acordo com essas normas, justamente para o melhor aproveitamento dessa terapêutica. Então, quando o consulente senta na cadeira, é muito comum ele ouvir do aplicador de passe: entre oração, respire profundamente, pense em Deus. Mas o que quer dizer isso? Qual é a eficácia dessa postura mental? Na verdade, o intuito é uma harmonização do nosso padrão energético, do nosso padrão mental, para nos tornarmos acessíveis a essa transfusão energética. Então, não necessariamente seria uma oração, mas um gatilho emocional que estabeleça uma conexão com a espiritualidade superior. Então, cada um de nós, na nossa trajetória de vida, possuímos os nossos gatilhos individuais. Então, pode ser realmente uma oração, aquela oração sincera de coração,
que sensibilize. Pode ser uma lembrança, pode ser um trecho de uma música, uma passagem em nossa vida, um trecho de um filme, mas algo que traga ao nosso íntimo a tranquilidade, serenando mentes e corações, e aí sim, nos tornamos receptíveis à eficácia dessa terapêutica. Dentro das modalidades do passe, são 3 especificamente. O passe, que é chamado de passe magnético, com a energia animalizada do aplicador. Contudo, como todos nós estamos em contato o tempo inteiro, no mínimo, com os nossos benfeitores, então, particularmente, eu não acredito em passe puramente magnético. Sempre nós estamos em conexão com os nossos benfeitores. Sempre vai existir uma energização para contribuir com a nossa própria energia magnética, que nós chamamos de energia animalizada. Existe também o passe totalmente espiritual, que é uma transfusão energética de acordo com a necessidade de cada encarnado ou desencarnado, ministrado pelos benfeitores da espiritualidade. E o passe, que é o propriamente dito da casa espírita, conhecido também como passe misto. Nesse passe, existe uma pequena porcentagem do aplicador e uma grande porcentagem da espiritualidade amiga, onde utiliza o aplicador como meio, como ferramenta, para intensificar e melhorar essa qualidade de energia de acordo com a necessidade de cada consulente. Então, o aplicador, apesar de ser um meio, uma ferramenta, é necessário que ele tenha o comprometimento, a responsabilidade e, principalmente, entenda o que ele está fazendo. Então, a preparação de 24 horas antes em relação à alimentação menos densa, não ingestão da carne vermelha, a questão de alcoólicos. Então, essa preparação para deixar o padrão energético mais receptivo à espiritualidade, para que ele possa ser uma ferramenta útil. E dentro desses padrões, conseguimos atingir o objetivo de auxiliar o aplicador para também ser auxiliado. Então, dentro dessas questões, os passes podem ocorrer presencialmente e também conhecemos muito a aplicação de irradiação, onde existem grupos, inclusive, específicos que fazem isso. Geralmente acontece também com médiuns ostensivos que já têm uma maturidade e conhecimento do processo para essas irradiações. E tem mais um grupo de pessoas que também consegue fazer essa irradiação. Todos nós. Através da oração sincera. Todos nós conseguimos fazer essas irradiações. Quando a oração ela é equilibrada emocionalmente e com sentimentos nobres e sinceros, o consulente, a pessoa destino, ela recebe essas irradiações e metabolizada pela espiritualidade amiga de acordo com a necessidade de cada um. Então, nenhum sentimento verdadeiro, sincero, ele se perde. Nós vivemos em uma realidade física ou espiritual que segue regras magnéticas. Então, o que eu gero de determinada intensidade, de determinada sintonia e frequência, se a outra ponta estiver receptiva, ela vai receber essas energias. E assim funciona efetivamente os grupos de irradiações, pessoas que trabalham voluntariamente e no anonimato, para justamente nos auxiliar em demandas mais específicas. E dentro dessa terapêutica do passe, nós não poderíamos deixar de falar em relação a como ele funciona no nosso organismo. O que poucas pessoas entendem em relação aos tão conhecidos chakras, que ele é o meio de comunicação do perispírito com o corpo físico. Então, dentro desses chakras, eles têm um condicionamento a um conjunto de órgãos. Então, quando um chakra está desalinhado ou impregnado com energias mais densas, a terapêutica do passe, onde o consulente se encontra receptível,
ele consegue auxiliar neste reequilíbrio. E a principal função do passe é o equilíbrio do espírito. Muitos acreditam que é especificamente e unicamente orgânico. Não. O passe, ele tem prioritariamente atuação no nosso perispírito, irradiando para o nosso espírito. Em equilíbrio ambos, geralmente repercute no orgânico e traz um equilíbrio também. Então, essa é a principal função do passe, principalmente o misto e o puramente espiritual. Essa é uma das formas mais conhecidas da casa espírita, onde existe quando o consulente ele está comprometido e tem vontade real de realmente dar continuidade ao seu tratamento, ele consegue trazer um padrão de qualidade espiritual e orgânica bastante relevante. E aí nós perguntamos, quanto tempo dura um passe? 1 minuto? 1 hora? 1 dia? 1 semana? 1 mês? Depende unicamente de nós mesmos. Quando nós nos mantemos em oração ou receptivos ao passe, nós equalizamos as nossas ondas, diminuímos a latência das nossas emissões mentais. Aquela energia fluídica impregna o perispírito, o espírito e o corpo orgânico. Quanto tempo ele vai durar? Quanto tempo eu manter esse padrão que eu recebi a energia? Então, depende mais uma vez de cada um de nós. O principal pilar da doutrina espírita é justamente desmistificar a questão da cura externa. Trazer unicamente para a pessoa a responsabilidade da sua jornada, da sua saúde espiritual, da sua saúde emocional. Sem contar com essências, mantras, cores, rezas, traz tudo unicamente para a responsabilidade de quem sempre foi, nós mesmos. E uma das músicas tocada pelo grupo Infinito Bem era justamente estimulando, nas palavras de Jesus, a autocura. Jesus não vinha numa finalidade específica de cura através dos seus ensinamentos, ele estimulava a autocura. E quanto mais elevado espiritualmente nós somos, principalmente nas próximas vibrações planetárias, entendemos isso melhor e assumimos melhor essa postura emocional. E daí damos a devida atenção à terapêutica do passe e o quanto mantemos ela durante a nossa jornada. Eu acabei de receber o passe, desci as escadas aqui do Viana, lá na frente tomei uma topada. Eu sou uma pessoa de temperamento explosivo, isso eu estou falando de mim mesmo, e eu acabei mudando o meu padrão mental e perdi grande parte daquela energia recebida na doação. Se eu procurar novamente no decorrer do dia, da noite, ou através da oração do final do dia, reequilibrar a minha energia, eu consigo equalizar de novo o meu padrão. Autocura. Nós recebemos da casa espírita vários auxílios no tratamento, mas a definição da cura do espírito sempre vai ser nossa. Os tratamentos vão nos auxiliar, nos estimular, dar um pouco de oxigênio para que a gente possa refletir, pensar mais calmamente e dizer, agora é a hora. E aí sim, eu vou dar tratamento e para a cura definitiva, que é a cura do espírito. Muitas vezes nós buscamos a cura orgânica e nem sempre a conseguimos, dependendo da necessidade educativa da nossa jornada. Mas para o espírito, sempre vamos conseguir. Uma segunda terapêutica, muito oferecida e explicada, estudada e através de cursos, inclusive, é justamente o Evangelho no lar. Às vezes tão banalizado, às vezes não compreendido a importância dessa função terapêutica para os nossos núcleos familiares. Então, quando nós
E isso eu sempre falo em todas essas palestras. Só aqui no Viana, essa palestra acho que já foi utilizada umas 3 vezes, fora em várias outras casas espíritas que pediram especificamente essa palestra para serem ministradas em suas casas. Então, quando nós estamos em uma casa espírita e vamos à palestra, recebemos o passe, trazemos a água para fluidificar, tem a harmonização do grupo musical para já colocar nosso padrão mais receptivo. Imagina ter tudo isso na nossa casa. É o que o Evangelho no Lar faz. Ele começa seguido à risca e com devido comprometimento, ele vai mudando a psicosfera do nosso ambiente doméstico. E nós começamos a ter não só uma psicosfera mais saudável, mas companhias mais saudáveis. Dentro das obras de André Luiz, frequentemente as casas evangelizadas realmente com a essência do Cristo se tornam ponto de apoio dos benfeitores recarregarem as suas energias, trazerem alguns irmãos que estão em condições de não perturbar o ambiente para ouvir a palavra do Cristo, e transforma-se também em mais um núcleo de luz. Tudo isso com comprometimento de um dia na semana, durante aproximadamente 30 minutos, efetuar o culto do Evangelho no lar. E aí começamos a entender um pouco mais profundamente o que pode ocorrer de transformação em nossos lares. Muitas pessoas perguntam, mas ninguém na minha casa concorda com o Evangelho, eu faço sozinho. Faça. Primeiro, nós sabemos que nunca estamos sozinhos nesse universo, nesse oceano da espiritualidade ao nosso redor. Segundo, mesmo aqueles que não participam inicialmente, também recebem o benefício. Então, continue, sempre em voz alta, sempre efetuando adequadamente. Então, Evangelho no Lar, para recapitular, oração de abertura em voz alta, mesmo que esteja sozinho. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Se alguma pessoa preferir efetuar da Bíblia, que assim o faça, não tem problema nenhum. Efetua a leitura, faz as suas considerações do que entendeu, do que tocou seu coração naquela passagem. Dentro desses comentários, se aproximando dos 30 minutos, encerra com oração de encerramento e agradecimento. Tudo gerado com sentimento sincero. Inevitavelmente, o ambiente deste lar, pouco a pouco, se transforma. E o mais interessante de tudo do Evangelho no Lar é a sua expansão. Quando o Evangelho está sólido, ele faz parte da rotina do nosso núcleo doméstico, essa psicosfera se expande. Essas companhias benéficas começam a aumentar e nós começamos a influenciar os apartamentos próximos, as casas próximas, e aí começamos a ter um ponto de luz cada vez mais expressivo. Um outro ponto também que é importante trazer à nossa reflexão desta noite é que muitos procuram a casa espírita para receber algum auxílio de um guia, de um mentor, de um espírito benfeitor. Isso é muito comum. Na verdade, eu acredito que seja o principal motivo da vinda à casa espírita, buscar uma orientação da espiritualidade. A terapêutica mais comum, em 100% dos casos, está inclusa o Evangelho no Lar. Quem já participou sabe disso, quem já participou por algum atendimento fraterno, por alguma consulta. E nem só dos médiuns, o próprio tratamento fraterno que ocorre aqui aos sábados também, a própria direção da casa orienta também a efetuação do Evangelho no lar. Então, ele faz parte da nossa terapêutica. Depois de estabilizado, ele se torna uma expansão energética e tudo ao nosso alcance. Então, dentro dessas características, nós temos o quê? A necessidade da pontualidade, daquele dia específico da semana, dentro desse aproximadamente 30 minutos, mas que haja pontualidade. Se nós queremos a presença de benfeitores no nosso Evangelho no Lar, é necessária a disciplina. A duração aproximada de 30 minutos, a atenção a aparelhos ligados,
Então, coloca o celular no silencioso, desliga a TV, desliga o som. Vão acontecer diversas tentativas, principalmente na implantação do Evangelho, de quebrar a nossa concentração. Visitas que geralmente não iriam naquele horário, telefonemas, interfone, sempre aparecem diversos motivos para a tentativa da quebra da concentração do nosso Evangelho. Então, a prevenção já facilita o maior conforto do nosso Evangelho. Água para fluidificar, nós vamos falar sobre água fluidificada daqui a pouco, mas é uma ótima oportunidade para poder fluidificar a água. Também acontece a questão de se um ou mais integrantes viajarem, se pode fazer o Evangelho. Nós temos mais de um ano que 4 integrantes da família fazem e 1 ou 2 viajaram. Pode-se fazer? Deve-se. E esse integrante hoje com a tecnologia pode participar do Evangelho onde ele estiver. Então, nada atrapalha o nosso Evangelho quando existe a boa vontade. A família inteira viajou, ou por um motivo específico, a família inteira está acompanhando um parente no hospital. Faça no hotel, faça no hospital. Principalmente no hospital. No hospital já existem equipes espirituais específicas em cada hospital. Vai ser uma oportunidade de uma companhia cada vez melhor e auxiliando o parente enfermo. Então, nada deve atrapalhar o Evangelho para aqueles que realmente querem buscar essa harmonização. E é interessante porque a espiritualidade chama justamente de sementeira. Evangelho no lar, sementeira de paz individual e coletiva. Frequentemente, nós ouvimos isso da própria espiritualidade, nas nossas reuniões mediúnicas, nos nossos estudos onde existem médiuns ostensivos e já amadurecidos de confiança, para justamente absorver destas orientações. Outra terapêutica bastante comum, a água fluidificada. E ainda existe dúvidas, existem mitos também sobre a água fluidificada, se realmente ela funciona. Acredito que uma das formas de maior propagação da água fluidificada foi no filme Nosso Lar. No finalzinho, quando se viu ali fluidificando a água, ali deve funcionar mesmo. Passou no filme, o filme foi baseado no livro, então deve funcionar. E funciona, gente, com toda certeza. Então, trazer a água ao centro espírita para fluidificar. Ela é fluidificada pela espiritualidade amiga de acordo com a necessidade ou de todos os usuários daquela garrafa ou daquela pessoa específica. Também existe a necessidade da limpeza adequada. Já existiu casos, por exemplo, de trazerem garrafas de vidro que foram de bebidas alcoólicas. Mesmo lavadas, mesmo esterilizadas, elas possuem uma identidade energética que não condiz com a finalidade do tratamento. Então é melhor uma garrafa de água mineral, até enchida novamente várias vezes, do que utilizar garrafas que tiveram outras finalidades. Mas a água fluidificada ela não foi fluidificada? Sim. Mas a impregnação energética existe em tudo, em todos os tipos de matérias, até a mais sutil. Então, dos próprios guias já ouvimos isso também, dos mentores, evitando que se faça isso porque ela compromete a eficácia da fluidificação. E por que a água e não outro líquido? Porque ela é neutra. Simplesmente por isso. Porque ela é neutra. Por ser neutra, ela absorve totalmente o magnetismo espiritual e até animal do aplicador de passe ou de outra pessoa qualquer, absorvendo aquela energia. Seja aquela energia positiva ou não. Então, por isso que a água é utilizada. Mas se eu fluidificar um suco, vai funcionar? Ele vai ter uma carga energética, mas não totalmente como a água, que é neutra. Já perguntaram até para a gente se Coca-Cola podia fluidificar. Então, não existe dúvida do que já se perguntou sobre fluidificação. Exatamente. Então, esse nem arriscaram. Da bebida alcoólica nunca arriscaram, não, que já sabiam a resposta, ou a orelha já coçou assim, já sabia que ia ser puxada, então nem arriscaram. Mas de Coca-Cola já perguntaram. Então a gente vai entendendo o porquê das coisas. Primeiro que não tem nada místico, que não tem nada mágico. É simplesmente ciência espiritual pura, é magnetismo. Então a gente começa a desmistificar e entender com maior facilidade o que acontece.
Então, saindo da água fluidificada, até porque nosso tempo é importante aproveitar da melhor forma, e esse tema específico eu gosto muito. Dentro dos tratamentos da casa espírita, a palestra é tratamento? Sem dúvida. Muitos mentores nas consultas que nós fazemos, as casas espíritas, indicam o que como tratamento? Palestras. Palestras que vão trazer reflexão, palestras que vão solucionar algumas dúvidas, que vão estimular a mudança de postura. E aí nós vamos adentrar na reforma íntima. E o ambiente da palestra, ele é totalmente preparado antes, durante e a continuidade da assistência depois, que todos nós vamos para casa. Então, particularmente, é uma das partes da palestra que eu acho extremamente importante. Então, o que nós temos? A equipe espiritual, ela prepara o ambiente horas antes de nós adentrarmos a casa espírita. De diversas maneiras. De diversas maneiras. Desta forma, só adentra no ambiente quem tem a necessidade e quem tem o interesse. Mesmo que não saiba disso. Então o ambiente é devidamente preparado e, de certa forma, podemos dizer até protegido, para que tenha a maior eficácia possível. Quando nós estamos, ou o expositor, ou a direção, ou exordista, ou o grupo musical, quando está presente, tentando verbalizar de alguma forma os ensinamentos do Cristo, ou nos chamando para a concentração e o aproveitamento deste momento, quando nos permitimos, nós nos conectamos à espiritualidade da casa. É por isso que muitas vezes, por exemplo, que a direção vai fazer um anúncio de uma coisa, de um determinado tema e começa a entrar em outro. Às vezes, é a espiritualidade que vai direcionando. Às vezes, o expositor, ele tem lá tudo pronto para a palestra de um caminho e ele acaba seguindo outro caminho. Quando ele permite, ele está adequadamente receptivo e com a faixa vibratória adequada, a espiritualidade vai conduzindo de acordo com a necessidade dos corações presentes. Então, a gente começa a entender a importância. É algo muito sério. Existe muito comprometimento da equipe espiritual com tudo que acontece nesses núcleos. Então, com esse auxílio, a equipe espiritual, que é a equipe que realmente coordena as atividades, ela vai direcionando de acordo com a nossa necessidade, de nós encarnados, dos desencarnados que nos acompanham e dos desencarnados que são trazidos pela equipe espiritual. Então, a condução é justamente para todos nós necessitados dessas orientações. Contudo, da mesma forma que o passe se necessita que tenha assim, um padrão vibratório receptivo, se durante a palestra nós estamos pensando numa chateação, numa briga no trabalho, numa briga no meu relacionamento, naquela conta que eu ainda não paguei, nós não vamos nos tornar receptivos às influências benéficas do ambiente. Nós vamos fechar a chave de acesso ao amparo de quem quer nos ajudar. Então, é por isso que é necessário, quando passar da porta de qualquer casa espírita para a palestra, não é fácil, mas é necessário o esforço de deixar as preocupações, as chateações lá fora e aproveitar o momento. É um momento nosso. É um momento que nós estamos buscando religar com a espiritualidade maior. Vamos aproveitar um ambiente que já foi preparado, o oxigênio devidamente já energizado. Então temos tudo a nosso favor. Só não aproveitamos se nós não nos tornarmos receptíveis. E aí, no decorrer da palestra, quando nós estamos realmente receptíveis, a espiritualidade vai influenciando a mente de cada um. Muitas vezes, nós até no dia seguinte sonhamos com o tema daquela palestra ou com a reflexão que aquela palestra causou. Foi a continuidade do auxílio. Nem todos lembram, que é comum, é extremamente comum.
mas as conexões positivas que nós fazemos nesse momento, elas não terminam com o final da palestra. Nós podemos manter essa conexão e no nosso desdobramento do sono nós podemos dar continuidade, inclusive a esse aprendizado. E o interessante é que, ao mesmo tempo que estamos todos aqui encarnados, refletindo, analisando, existe toda uma plateia também de desencarnados. Os desencarnados que estão auxiliando e orientando, e aqueles desencarnados que estão ouvindo e refletindo também. Eu lembro de uma certa vez que, nas nossas atividades do sábado de manhã, nós temos um trabalhador aqui magnífico, com um humor assim fantástico, chamado Carlos, e tinha um dos integrantes aqui do público que estava tendo uma palestra bem interessante, acho que foi até do Rafael, que a gente estava repassando aqui uma gravação da palestra do Rafael. E muito, muito interessante. Quando o Rafael fala de Paulo, você mergulha no tempo. E todo mundo mergulhado, comprometido ali, a gente viu uma jovem lá no celular, e aí Carlos com aquele gentil bem meigo dele, ele disse, olha, é uma pena, você não está aproveitando, mas seu obsessor com certeza deve estar. Então a gente começa a analisar, e eu não duvido nada que era justamente isso que estava acontecendo, mas é esse aproveitamento, é a gente realmente se desvincular das atividades. É por isso que é interessante colocar o celular também no silencioso, não é só para não atrapalhar a palestra, é para darmos esse momento a nós mesmos. Afinal, nós viemos para quê? Reabastecer as energias, tentar tranquilizar a mente, trazer novos pontos de partida de reflexões que são salutares. Então, dessa forma, nós temos melhor aproveitamento. Entre todas as terapêuticas, todas, nenhuma é mais eficaz do que a oração. Nenhuma. Até nos casos de quando nós falamos, por exemplo, todo mundo sabe, dentro da casa espírita ou que já frequenta espiritismo, de processo obsessivo, é algo extremamente comum. Às vezes até nós nomeamos a nossa preguiça de processo obsessivo. Então, processo obsessivo é extremamente conhecido na casa espírita. Então, até os processos obsessivos mais complexos, eles são tratados com eficácia através de grupos de oração ou grupos de vibrações sinceros. É a palavra de Deus em pura energia. É simplesmente isso, a oração. A palavra de Deus em pura energia. Quando é emitida de corações sinceros e com finalidades louváveis, ela se torna essa eficácia. Ela é o escudo do cristão, é a armadura do cristão. Ela consegue criar uma psicosfera em ambientes, ela consegue fazer emanações sem limitações geográficas. Tudo isso é o poder da oração. Então, quanto mais equilibrado o nosso emocional, o nosso espiritual, o nosso psicológico, que não é fácil, mas no esforço contínuo de conhecendo e mergulhamos em nós mesmos, nós passamos a conhecer os processos que podem ser feitos para isso. Então, dentro dessas características, a oração sempre vai ser o mais eficaz. É por isso que todas as atividades que se iniciam na casa espírita, até uma reunião entre departamentos ou integrantes ou os grupos de estudos, inicia-se com oração e termina-se com oração, buscando não só equalizar os padrões, mas buscar o auxílio de quem realmente entende, de quem realmente pode ajudar. Então, por isso que a oração é tão importante. E por isso que conhecer as camadas necessárias do meu coração, dos meus sentimentos para a eficácia da prece é necessário. E aí nós temos os estudos, nós temos a evangelioterapia, os estudos da codificação, o EAD, o estudo de André Luiz, estudo de parábolas, que nós começamos a mergulhar em nós mesmos e começamos a entender a expansão dessa usina geradora que é a nossa mente, ligada aos nossos corações. Na palestra passada, a última que eu fiz aqui no Viana, eu mencionei vários exemplos de várias passagens, inclusive dos livros de Ivone, do Ressurreição e Vida, como eu falei no início, é um livro que eu adoro, aprendi muito com ele, reflito até hoje. E
tem uma parte no finalzinho do capítulo, que eu não vou trazer o capítulo novamente em questão, mas de um espírito que ele cometeu suicídio pelas aflições que ele se encontra. E ele fica preso ao seu corpo orgânico e aos seus restos mortais no fundo do rio onde ele cometeu o suicídio, né, por afogamento. E no final, quando ele consegue sair daquela prisão que ele mesmo causou, depois de lembrar da importância da oração, que ele lembrou da infância ainda que sua mãe o ensinava, ele traz um texto que eu acho fantástico e vou compartilhar com vocês, que é bem breve. E aí ele encerra o capítulo. E ele está falando da trajetória dele para um outro espírito. E ele fala: meu caro amigo, fazei-me o favor, quando possível, de dizer às mulheres que são mães e que vivem ainda sobre a terra, que não se descurem de ensinar a sublime moral do Evangelho aos seus filhos pequeninos, no aconchego suave do lar. As sementes, por elas lançadas naqueles corações iniciantes, germinarão mais tarde ou mais cedo, revolvidas pelos labores ásperos dos infortúnios ou do progresso. Aí fica o recado de um filho que somente encontrou forças para as tarefas do resgate das próprias faltas nas lições de fé e de moral que sua mãe lhe ministrava na infância através da oração. Então a gente começa a entender frequentemente, e mais uma vez eu tenho que citar os estudos, quantos casos, quantos obsessores, não é um termo muito legal, mas para ficar de conhecimento geral, que se tornaram benfeitores através de exemplos verdadeiros, positivos, e da oração, que auxiliaram na mudança de padrão vibratório. Então, lembrando, oração é a palavra de Deus em energia. Quando a gente começa a pensar assim, a gente começa a entender a eficácia e a importância da oração. E é por isso que nós costumamos dizer que dentro das terapêuticas da casa espírita é como se fossem engrenagens. Nós somos o corpo com diversas engrenagens, algumas com defeito, outras desgastadas, algumas bem comprometidas. E aí, quando começamos a ter uma mudança de conduta, nós vamos trocando essas engrenagens. Nós vamos lapidando, consertando, substituindo algumas, e nós vamos criando um novo maquinário interno. E esse maquinário, ele tem justamente uma nova meta, um novo objetivo, que é voltar ao trilho dos ensinamentos do Cristo. Existem várias outras terapêuticas na casa espírita. Nós temos a campanha do quilo, nós temos os trabalhos assistenciais de rua, tem os trabalhos internos, que são vários, com crianças, com gestantes, com as vovós, com a recapacitação das pessoas ao mercado de trabalho, seja através do artesanato, dos homens que muitas vezes estão perdidos no que fazer no dia a dia. Então são muitas frentes, muitas vertentes, e nada mais transformador do que olhar olho a olho a dor do outro. Por exemplo, entregar a cesta básica para ajudar a casa espírita ajuda muito, muito, indiscutivelmente. Mas além disso, se vocês quiserem participar na entrega da cesta para aquelas famílias, ou do sopão da campanha São Francisco de Assis, em outras casas, a campanha do sopão, de entregar o alimento para aquele que tem fome, a água, um vestuário, isso sim transforma. Mas transforma de verdade. Eu podia passar aqui 24 horas falando de que pode transformar cada espírito, mas aquele que tem 1 minuto de contato direto, olho a olho nessa situação, inevitavelmente se transforma. E para finalizar, o relógio dessa vez está certinho, né? Legal. É novo, né? Muito bom. Eu gostaria de compartilhar um pequeno poema
de 3 semanas atrás de um dos nossos grupos mediúnicos, que ainda continua funcionando virtualmente. Eu achei tão interessante porque ele é uma terapêutica, as reflexões que ele traz. E ele começa assim: hoje é dia de mudança, de abrir as janelas da alma e permitir a entrada do sol. Hoje é dia do sim aos encontros, das partidas, da entrada e também da saída. É dia de permanecer, de namorar com a vida, de plantar flores, de perseguir borboletas. Hoje é dia de cantar, afinar os desafinos com as cordas do coração. É dia de armar redes entre árvores frondosas e colher os frutos com as mãos. É dia de dançar, balançar o corpo, no compasso da música dos pássaros, dos ventos, do silêncio da floresta, que se formam apenas pelo prazer de ensombrar, de afagar os rios. E de fazer ninho, hoje é dia de sentir o calor do sol no burburinho da vida, no riso das crianças e nas incertezas dos velhinhos. É dia de comemorar o ritmo da respiração, o balé das mãos que embalam o sono, que afagam os cabelos, que preparam o pão. Das pegadas esquecidas nas estradas de terra de todos e de ninguém. Essa é minha oração, meu preito de gratidão àquele que me criou, simples e capaz de aprender com os erros. Para sem tempo marcado, hoje ser o que sou. Abro minhas pálpebras famintas e permito a vida invadir-me os pedaços. Vem comigo, a vida nos chama hoje, agora. Muito obrigado a todos, que as vibrações do Divino Mestre e do nosso Pai Celestial estejam em nossos corações. E nós agora vamos chamar o nosso grupo Infinito Bem para o encerramento da nossa palestra de hoje com a oração cantada. Pequenino te conheço, à noite te imaginava em meu berço, cantava enaltecendo o teu nome, criança, era puro meu amor. Mãe divina que só vives para amar, és o sol do amor que Jesus nos doou, benfeitora dos
dos que sofrem, infelizes combalidos. Mãe Santíssima, teu nome é amor. Às vezes eu te sinto ao meu lado e conto meus segredos para ti. Me encanto com a grandeza do momento e faço minha prece logo ali. Mãe divina que só vives para amar, és o sol do amor que Jesus nos doou. Benfeitora dos que sofrem, infelizes combalidos. Mãe Santíssima, teu nome é amor. O Mestre que no amor nos acolheu, doando a própria mãe a todos nós, e a luz da Santa Mãe nos envolveu. Estrela matinal ao sol dos sóis, Mãe divina que só vives para amar, és o sol do amor que Jesus nos doou. Benfeitora dos que sofrem, infelizes combalidos. Mãe Santíssima, teu nome é amor. Ave Maria. Agora vamos encerrar, né, a noite de hoje. Encerrar quase, né? Ainda tem o passe. A quem desejar receber o passe, só permanecer, que a gente vai chamando. E aos que assim se sentirem já harmonizados, que retornem a casa com essas mesmas vibrações. E até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Quantas pessoas sofrem por não ter ninguém do seu lado? Quantos casais se perdem no vazio por estarem separados e deixam-se levar nos desatinos que sentem falta do amor. Olham pra si e veem que só sofrendo não sabem como suportar a dor. Bom é você abraçar seus familiares no aconchego, amigo. Bom é você chegar no lar contente, de um sorriso fazer uma vez.
sua família, mesmo que nela exista alguém que ele magoou. Aproveite o momento de esclarecimento, o futuro se colhe o que semeou. É hora de apertar os laços da família com amor, ficando todos felizes da mesma união, no pulsar de um só coração. É hora de apertar os laços da família com amor, ficando todos felizes da mesma união, no pulsar de um só coração. Bom é você abraçar seus familiares no aconchego, amigo. Bom é você chegar no lar contente, de um sorriso fazer um abrigo. Ame sua família, mesmo que nela exista alguém que ele magoou. Aproveite o momento de esclarecimento, o futuro se colhe o que semeou. É hora de apertar os laços da família com amor, ligando todos felizes da mesma união, no pulsar de um só coração. É hora de apertar os laços da família com amor, ficando todos felizes da mesma união, no pulsar de um só coração. Ai, ai, ai.